Olá, está entrando no ar o nosso primeiro programa Prosa Fotográfica. Aqui vamos debater temas relacionados ao universo da fotografia e do fotógrafo. A cada mês recebemos um convidado para podermos discutirmos melhor um pouco sobre a grande proporção desse universo da arte. Hoje recebemos aqui no estúdio o William Albino Dias, 29 anos, natural de Juiz de Fora. O William também é advogado e atualmente é estudante de letras da UFMG. Se encontrou na fotografia em 2013 e hoje é administrador do grupo no Facebook Fotografia BH. William, seja bem-vindo. Boa noite. William, o que é a fotografia para você? A fotografia vem do início, né? A sua própria etimologia, né? Vem de fotos, luz e grafia, né? Escrever é escrever com luz. E o ato de escrever com luz, né? Como estudante de letras, me associa muito a um discurso. Toda fotografia ela transmite um discurso. Desde uma selfie até, né, as intervenções que compõem esse cenário, o papel do fotógrafo em querer transmitir alguma mensagem através dela. E como é que começou a sua Minha história com a fotografia, podemos dizer que é uma casuística muito ao acaso. Estava em meados de 2012 para 2013, num processo de ócio criativo. Eu encontrei, né, estava na casa de um parente meu, e não tinha nada para fazer, eu olhei para uma máquina sobre uma mesa, aí no que eu peguei a máquina eu comecei a explorar as flores que minha tia cultivava, fazendo fotos macros, explorando também um pouco da tecnologia do equipamento, né, já do equipamento digital, e daí fui me descobrindo dessa possibilidade de encontrar um outro universo. E você fotografa de tudo um pouco, assim, pelo que eu vi do seu estilo. E o que mais te chama a atenção nesse turbilhão de coisas que você fotografa? É curioso hoje, né, quando depois que eu me encontrei na fotografia, a gente começa a ver, né, referências, né, de outros fotógrafos, estudos fotográficos. Eu confesso que ainda não encontrei o meu estilo de fotografia. Então, né, através das influências literárias, poéticas, musicais, cinema, do cotidiano, até do próprio jornal hoje, fotografo, né, o pensamento constante que vem na cabeça hoje com os equipamentos eletrônicos como celulares, né, as shotters, né, mini máquinas digitais no bolso, é andar e fotografar o que estiver vindo na hora. Fotografia é um pouco de tudo também, né? Então a gente carrega muito da gente também, né? E atualmente a gente vê que várias pessoas nesse mercado que a gente encontra estão se tornando fotógrafos, assim, muitas pessoas mesmo, a facilidade das pessoas de comprarem uma máquina e de se tornarem fotógrafos. Para você, o que é essencial para ser um fotógrafo? Bom, hoje, né, vivemos esse império de imagens, né? Não existe um caractere que você joga no navegador de pesquisa que você não encontra uma imagem associada, né, a esse caractere. E com a fotografia, né, celular, máquina digital, cartão de crédito para ajudar a comprar equipamentos dos mais diversos possíveis. A própria autorreferenciação também, né, um boom de selfies aí, né, que a gente vê no cotidiano. Mas acredito mesmo que a fotografia como arte ou como a representação da arte que ela deve ser tratada, né, séculos atrás nós tínhamos somente a pintura, né? A pintura nada mais é do que uma fotografia realizada. Então, hoje o ser fotógrafo prescinde então da alma, de uma questão de você fotografar com a sua alma e com a sua ideologia, a formação que faz você como pessoa através do instrumento que é a fotografia. Bem mesmo, a gente tirar tudo mesmo do que tem dentro da gente e poder tentar mostrar um pouco na imagem, né? Muitas vezes é pronunciar o invisível. A gente conseguir falar o que
muitas vezes fica engasgado, a gente não sabe como falar. E às vezes só na imagem que a gente consegue colocar isso para fora, né? Justamente. William, quais são os seus fotógrafos referenciais, as suas referências aí como fotógrafo? As referências na fotografia vai muito além de fotógrafos, né? Migra também um pouco para filosofia, muito para literatura. Mas falando de fotógrafos, né, vamos tentar circunscrever aqui pelo menos alguns. Arthur Omar, o Sebastião Salgado, né? O grande Sebastião Salgado, é impossível a gente falar de fotografia sem citar o nome dele. Eu gosto muito, né, quando as pessoas falam do J.R. Duran, né, o pessoal já vem, fotografa no artístico. Um livro dele que me encanta são Os Cadernos Etíopes, uma viagem que ele fez à África. O André Cipriano também, que ele fez um ensaio fotográfico dentro da penitenciária no Rio de Janeiro. Então, são esses 4 assim, que a gente pode dizer que eu gostaria de restringir a esses 4 em especial aqui. E aí depois, né, a gente vem, né, através da filosofia desde os clássicos, passando um pouco pela filosofia contemporânea, Walter Benjamin, Flusser, e entre outros. O Barthes, Roland Barthes, né, grande literário. Câmera Clara, uma obra, né, imprescindível. As pessoas vão se apegando tanto, né? Não, porque eu tenho que ler um manual de fotografia, eu tenho que ver, né, o que aquele fotógrafo escreve, e esquece que existem vários teóricos por trás de outras áreas falando sobre a questão da imagem. Com certeza. E falando em filosofia da fotografia, segundo a Vilém Flusser, né, em seu livro Filosofia da Caixa Preta, ela tem uma frase que eu gosto muito e eu queria que a gente pensasse um pouco sobre ela. São assim: imagens são mediações entre o homem e o mundo. O homem existe. O mundo não lhe é acessível imediatamente. Imagens têm o propósito de representar o mundo. E nessa frase aí, para você, como que você avalia essa grande produção de imagens que a gente tem? O que você falou aí? Muito selfie, muita produção em larga escala. Como é que você avalia como fotógrafo esse turbilhão de imagens? Tanto como fotógrafo, quanto, né, já me envergando aí nos estudos das letras, né, a gente vê também muita gente escrevendo. Hoje a publicação é muito fácil, tirar uma foto e postar numa rede social é algo, né, muito fácil, muito tranquilo, né? Qualquer entendimento comezinho consegue fazer esse tipo de produção. Vejo com bons e maus olhos. Os bons olhos, porque há pessoas que fazem dessa exploração, muitas vezes, um grito, seja de socorro ou seja de reflexão. E agora, os maus olhos são as pessoas que deturpam as construções de imagens através da fotografia para a construção de discursos que envenenam para o caminho do mal, digamos assim. O bom é isso, quando a gente consegue refletir e pensar um pouco. E para você, qual que é o maior desafio de ser fotógrafo? Eu vejo como o maior desafio de ser fotógrafo hoje é a compreensão da transmissão do recado. Em uma das minhas fotografias, o evento era a Praia da Estação, aqui em Belo Horizonte, né? Onde as pessoas se juntam, né, em trajes de banho, ligam-se às fontes. Tem um famoso Chapolin aqui de Belo Horizonte, né, que joga através de um caminhão-pipa água nas pessoas. E aí as pessoas vão lá para se divertir, né, para tomar sua cerveja, seu refrigerante. E eu fiz uma fotografia nesse ambiente, que era um catador de latinhas. Antes dele, né, colocar a lata dentro, né, do seu cesto, né, que ele havia recolhendo, ele pegava o resto dos líquidos das cervejas e colocava em um copo. Na hora que eu vi essa cena e fui o fotografar, né, num ambiente urbano, havia ao fundo uma moça que ela estava em traje de banho, como se estivesse indo embora. Então, eu já mostrei essa imagem para algumas pessoas, a leitura que as pessoas fizeram. Eu pedi: me descreva essa foto. Quase todo mundo me descreveu essa foto como abandono, como se fosse um relacionamento frustrado ou algo assim, sendo que as duas pessoas eram um invisível, né, do baixo centro de BH, que existem muitos invisíveis ali, e uma pessoa que aparentemente, né, me pareceu ser uma pessoa de classe média alta, que estava ali só na folia.
E eu fiquei incomodado com isso, falei, mas por que só abandono? Ah, porque ele está bebendo, né? Está ali bebendo com a barba desgrenhada, cabelos bagunçados. E essa foto eu tirei as cores dela justamente para não dar esse efeito da cor, né? Para a descrição. E eu vi a fotografia muito pelo lado contrário. Eu vi essa fotografia, aquele líquido que ele bebia, como se fosse o último líquido de amargor de uma pessoa que sofreu constantemente. Ele carregava, né, esses sentimentos dentro dele, e aí através desse último gole ele via a libertação dele. Então, assim, a não compreensão fotográfica, né, que às vezes também, né, utilizar muito do discurso das letras, do discurso poético escrito, pode atrapalhar até a própria produção da arte através da fotografia. Acho que esse é o maior desafio, unir o discurso à própria imagem representada. Tem uma fotografia muito famosa do fotógrafo Kevin Carter. Ele até ganhou um filme aí, fizeram o filme dele, Fotógrafos de Guerra, e que ele tem uma importante imagem simbólica aí que marcou todo mundo, que é a do abutre e do menino, que está o abutre em segundo plano e o menino morrendo de fome e tal. E logo depois o fotógrafo ele não fez nada para impedir essa situação, e quando ele foi confrontado, ele suicidou depois de um tempo. E aí a pergunta que eu trago é até que ponto que você acha que o fotógrafo ele deve ou não intervir na realidade observada? A discussão até onde o fotógrafo intervém ou não na realidade, a gente já parte para o discurso que é a realidade. A gente já vai enveredando para essa reflexão. A realidade, numa fotografia, ela é o quê? Nos selfies a gente vê isso. O que vem ser a realidade através do selfie? Até já tem alguns estudos que eu estou tentando escrever algo sobre isso. Que vemos pessoas felizes, pessoas sorrindo o tempo inteiro, pessoas demonstrando, né, ambientes favoráveis de alegria. E quando você conhece aquela pessoa, você não vê isso nela, em nenhum momento. Então, né, quando ele foi confrontado, por que você não fez nada por aquela pessoa? Qual que era o papel dele? O que ele poderia fazer ali? Será que ele, de fato, poderia salvar a vida daquele menino? É isso que eu penso também. Então, se ele salva a vida daquele menino, ele resolve o problema de miséria no país daquele menino? Será que só um vai conseguir? Então, né, levar ao extremado, né, essas circunstâncias de confrontação, você fotografou e não fez nada. A fotografia circula no mundo até hoje, né? Direto recebemos mensagens via WhatsApp, via Facebook, né? Compartilhando uma reflexão sobre essa foto, ainda que por discursos transversos. Né? Então existe, é um problema que existe, é um problema representável, é uma realidade, sim. Mas qual que era a realidade do próprio fotógrafo ao tentar fazer a representação da realidade que ele viu? O que será que ele queria mostrar? Justamente, o que será que ele queria mostrar e até onde ele poderia ir? O que será que ele estava sentindo para mostrar aquilo ali? Interessante também que toda foto do William, gente, que vocês vão ver, tem sempre um texto seguido e é geralmente um texto bem significativo, assim. Como é que é para você na hora quando está lá montando a foto, quando você vai para o texto, como é que é essa? Esse processo, ele muitas das vezes, acontece de instantâneo. Né? Na hora que eu retiro da câmera, vou passar para o computador para poder converter, né, o tipo de arquivo para uma mídia aceitável, né, para postar nas redes sociais, aí, em especial nas redes sociais hoje, vou vendo a foto ali e vou conversando com a foto o tempo inteiro. Às vezes tem uma música ao fundo, às vezes não, ou às vezes só estou num hiato, né, entre uma atividade e outra que eu faço, deixa eu abrir o computador aqui e já trabalhar nessas fotos aqui. E dali eu converso automaticamente com as fotos, é um diálogo constante. É o que você falou, né, que se não tiver, você está em caminho das letras, que se não tiver, não faz sentido você... Não faz sentido eu não conseguir construir um discurso, né? Eu fotografar algo sem discurso. Fala um pouco do Fotografia BH, como é que o povo... O Fotografia BH, né, a gente está num processo de reformulação do grupo, onde a ideia é basicamente interagir as fotografias, em especial das pessoas que estão em Belo Horizonte ou adjacência, ou pessoas que costumam vir muito Belo Horizonte. E o nosso projeto lá é começar a desenvolver atividades, desenvolver alguns concursos temáticos, fazer fotos na Lagoa da Pampulha, né? E fazer um concurso cultural para as pessoas se motivarem a descobrir não só a própria cidade, né? Que é a Fotografia BH de Belo Horizonte, mas como também se descobrir essa paixão pela fotografia.
E qual a mensagem que você deixa para esses futuros novos fotógrafos que estão assistindo esse programa? A primeira mensagem que eu deixo: preocupe um pouco menos com a técnica, que muitos já falaram comigo: suas fotos são ótimas, suas fotos são bonitas, ou aquela ali eu gostei, aquela eu não gostei por causa disso, disso, daquilo. Eu gostaria também de fotografar, mas eu tenho que comprar um equipamento primeiro, eu tenho que fazer um curso primeiro, né? Você mesmo já noticiou aí. Eu até hoje, formalmente, eu não tenho um curso de fotografia. Pretendo fazer? Sim, pretendo, dentro em breve. Mas até hoje eu não tenho, mas isso não impede também que eu busque outros mecanismos para estudar. A internet hoje, aí, com esse boom de imagem que a gente está falando aqui, dessa profusão, existem várias e várias oficinas online, ou não online, até presenciais, textos, galera que vai compartilhando, né, seus conhecimentos, explicando: olha, essa foto eu fiz assim, essa foto eu fiz assado. Então, por que não? Por que não, né? E o pessoal que acompanha mais o meu Instagram, o Instagram depende muito mais do celular, né, para conseguir operá-lo. As fotos ali, algumas, ou boa parte delas, são feitas hoje, né, o pessoal fala de equipamento, com um celular que tem péssima captura de luz, particularmente. O pessoal até brinca comigo: mas você tem esse celular para tirar foto? Eu tenho esse celular para tirar foto e tenho minha máquina. Então, eu tenho um celular com péssima captura de luz, sem flash, e um ISO muito baixo. E aí a pessoa olha assim: nossa, que foto bacana e tal, foi com o meu celular. Então, assim, ao invés das pessoas ficarem preocupando com esse requisito de técnica, de equipamento, não, porque eu tenho que ter um ISO tal, um flash tal, uma lente clara, uma lente, né, que não pode ser escura. Fotografa primeiro, sente o equipamento, faz o equipamento ser parte do seu corpo. Leia filosofia, leia literatura, leia poesia. Manuel de Barros tem um poema muito lindo, que ele, né, o poema do fotógrafo, onde o fotógrafo, ele acaba de sair de uma festa e vai descrevendo esse caminho dele. Em uma das passagens ele faz uma alusão que o fotógrafo olhou para a flor e, ao posicionar a foto, ele fotografou, foi o aroma da flor. Então, fotografa um pouco mais a essência das coisas, ao invés de querer falar: essa foto está tecnicamente perfeita. Acho que esse é o recado. Bacana demais. E William, quais são seus links de trabalho, seus contatos? Como é que a gente faz para o pessoal te achar? Bom, hoje eu tenho no Facebook wfotoalbino com PH, o Instagram wfotoalbino também, e eu tenho um Flickr também, né, www.flickr.com/wfotoalbino também. Então, galera, procurem o William aí, achem e vejam as fotos dele, reflitam sobre as fotos dele. Eu acho que a gente está num momento também de reflexão de tudo. Então, como ele é o nosso convidado, vamos todo mundo ver a página dele, seguir ele e procurar mais, pensar mais sobre a fotografia. Então, William, obrigado por estar aqui, por participar. Sinta-se convidado a participar, a vir trazer mais ideias. Eu agradeço demais, espero poder ter contribuído, no mínimo, para uma reflexão, ao menos do que seja não fazer na fotografia, né? Já que eu não toquei em nenhum ponto. O Prosa Fotográfica fica por aqui e até o próximo mês.